Olá, meu nome é Jaqueline. Eu vou apresentar o trabalho Processamento de Grandes Nuvens de Pontos no Contexto de Barragens para a disciplina Tópicos em Ciências da Computação e Matemática Computacional. O professor é o Rodrigo Fernandes de Mello e o meu orientador é o Afonso Paiva Neto. Esse é o meu trabalho essa é a ideia do meu trabalho de doutorado, a priori. Então, as barragens têm sido construídas para os mais diversos propósitos, dentre eles agropecuária, piscicultura, controle de sedimentos, rejeitos, entre outros. Possuem vida útil superior a 100 anos. No entanto, apresentam expressivo poder de destruição em caso de falha decorrente de diversas causas, tanto naturais quanto humanas. Dessa forma, precisam de um eficiente controle rotineiro de suas condições de segurança. Washington, em sua tese, propôs métodos geofísicos rasos para fazer um controle das condições de segurança da barragem. Tais métodos usam scanners para coletarem dados da subsuperfície e o resultado é a geração de imensas nuvens de pontos. Nuvens de pontos é um conjunto de pontos expressos em um mesmo sistema de coordenadas que representam objetos do mundo real. Então, ao escanear áreas ao ar livre, pode-se produzir até 10 elevado a 9 pontos em um simples escaneamento. Os métodos geofísicos, eles além de fazerem mais de um escaneamento, eles usam mais de um scanner para coletar os dados da subsuperfície. Então, imaginem a grande quantidade de dados que não é produzida por esses scanners. O bom, é que dispositivos de armazenamento digital têm crescido tremendamente nas últimas décadas. No entanto, manipular e explorar esses conjuntos de dados computacionalmente é ainda um desafio. Então, o primeiro problema que a gente está enfrentando é que grandes nuvens de pontos não podem ser completamente mantidas na memória principal de um computador. E o segundo problema é que os softwares geofísicos disponíveis são genéricos. De acordo com Washington, não existem softwares que forneçam modelos e algoritmos específicos para métodos geofísicos no contexto de barragens. O uso de algoritmos genéricos podem levar a modelos de dados ruins, que vão impactar diretamente na análise dos dados. Tal análise é necessária para fazer um controle das condições de segurança da barragem. Então, eu vou falar um pouquinho dos trabalhos relacionados agora à nuvem de pontos, a grandes nuvens de pontos. Então, o K-Splat surgiu em 2000. Foi o primeiro sistema capaz de renderizar grandes nuvens de pontos, mas o foco era renderizar malhas. Mas não impede de usar o K-Splat para renderizar nuvens de pontos puras, ou seja, sem conectividade entre os pontos. O Lit.cloud surgiu em 2004. A ideia dele é dividir a nuvem de pontos em clusters. Agrupa a nuvem de pontos, divide a nuvem de pontos e agrupa ela em clusters e insere ela numa árvore binária. Então, à medida que eu quero refinar a renderização da nuvem de pontos, eu vou andando pelos nodos internos da árvore. A Octree modificada foi proposta em 2011 e é a generalização de árvores binárias e quadtrees. Cada nó em uma Octree representa o volume formado por um cuboide retangular, armazenam 1 bilhão de pontos em 8 GB de memória. O problema dessa Octree modificada é que quando a gente tem uma nuvem de pontos muito grande, ela não vai conseguir processar essa nuvem de pontos eficiente, porque ela não oferece algoritmos externos para auxiliar a estrutura no tratamento de grandes dados. A visualização de nuvem de pontos classificadas. Esse foi um trabalho proposto em 2015. A ideia dele é renderizar os dados de acordo com a classificação dos dados. Então, por exemplo, se é vegetação, eu vou renderizar de um jeito.
se tem um telhado, eu vou renderizar de outro. Então, a imagem superior mostra a importância, né, que a gente tem em fazer essa renderização separada. A gente vê que na imagem superior, o software não considerou o telhado, por exemplo. Na imagem de baixo, a gente tem, né, a renderização não uniforme, quer dizer, separada. A gente vê que o software conseguiu identificar e realçar, né, telhados, árvores, copas, né, de árvores. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos softwares que auxiliam métodos geofísicos. Então, o OpenDetect foi proposto em 2003, mas tornou-se gratuito a partir de 2009. É um software de código aberto voltado para a interpretação e visualização de dados sísmicos. Ele não é capaz de carregar uma nuvem de pontos, assim como nenhum dos próximos softwares que eu vou apresentar. Então, o Madagascar, proposto em 2003, faz análise de dados multidimensionais, incluindo processamento físico. O CEPLIB, proposto em 2009, permite o processamento sísmico baseado em um cubo de dados. O FreeUSP, proposto em 2001, possui uma coleção de ferramentas de análise de sinal e rotinas de processamento sísmico. Usa um formato de dados expandido como SEG-Y. Então, visto que nenhum dos softwares apresentados conseguem carregar nuvem de pontos, e muito menos grandes nuvens de pontos, e além disso são genéricos e não oferecem algoritmos específicos para métodos geofísicos, os quais geram modelos para análise de barragens, o objetivo do trabalho é o desenvolvimento de um software capaz de fornecer algoritmos e modelos para métodos geofísicos, que fazem análise de barragens. Além disso, estruturas de dados serão empregadas para o processamento eficiente de grandes nuvens de pontos. A hipótese. Acredita-se que o desenvolvimento de um software que forneça algoritmos específicos para os métodos geofísicos no contexto de barragem pode melhorar os modelos produzidos por tais métodos e, consequentemente, tornar a análise de dados mais efetiva no controle das condições de segurança da barragem. A metodologia. Então, a ideia é construir uma ferramenta que permitirá a visualização, edição e interpretação de dados no contexto de diversos métodos geofísicos, disponibilizar algoritmos específicos para métodos geofísicos que analisam barragens e também utilizar estruturas de dados eficientes e até adaptá-las no contexto de barragens para processamento de grandes nuvens de pontos. Como resultados esperados, a gente espera de se desenvolver uma ferramenta gratuita, eficiente e que consiga processar grandes nuvens de pontos. Espera-se que os algoritmos desenvolvidos na ferramenta sejam melhores do que os algoritmos e modelos disponíveis no mercado, e também que a ferramenta atenda às expectativas dos geólogos de maneira geral, evitando acidentes nas barragens. Então é isso meu trabalho. Obrigada pela atenção.